senhores, boa tarde. Eu vou repetir. Senhoras e senhores, boa tarde. Agora. Inicialmente, eu gostaria de convidar as pessoas que estão aí atrás, no auditório, que se puderem se direcionar aqui para as cadeiras da frente, as que estão aí fora também, se puderem vir para o auditório, nós daremos início agora ao momento VP Jovem. Já tem muita gente aqui, e aí nós vamos preservar a questão do horário em respeito aos que estão presentes. Se vocês puderem se dirigir aqui para as cadeiras da frente, porque os registros ficam mais interessantes, ficam mais bonitos, e vocês sabem que os registros desses eventos são provas documentais também da participação de todos. Então, é muito importante, vocês estão belíssimos, maravilhosos e maravilhosas para aparecer nos vídeos e nas fotos. Vamos dar início. Seguindo a tradição dos congressos da UVP, temos o primeiro momento do evento dedicado à UVP Jovem. A UVP Jovem foi criada em 6 de julho do ano 2021 e repercute o cenário dos parlamentos municipais diante da presença marcante e do protagonismo dos jovens da política. Já desejamos as boas-vindas aos congressistas, reforçando que amanhã, às 8 horas, teremos a solenidade oficial de abertura do Congresso Estadual da UVP. Pedimos que, a partir de agora, desliguem os seus celulares ou os coloquem em modo silencioso, para que possamos dar início ao nosso evento de forma tranquila e sem interferência sonora. Aproveitamos para informar que todos os registros dos diversos momentos do evento estarão disponibilizados nas nossas redes sociais e, dessa forma, indicamos para os que ainda não seguem os nossos perfis que comecem a seguir e indiquem também para o amigo no Facebook, UV Pernambuco, e no Instagram, @UVPernambuco. Quem ainda não segue, por favor, clica lá e começa a seguir a UVP. Pedimos a todos que compõem o quadro de diretores da UVP que indiquem à nossa assessoria de comunicação a sua presença aqui no evento para que possamos também fazer esse registro. Nesse momento, vamos compor o nosso dispositivo, já convidando o presidente da União de Vereadores de Pernambuco e também presidente da Câmara Municipal de Gravatá, o vereador Léo Duarte. Já convido também a presidente da Câmara Municipal de Flores, nossa amiga Jeane Lucas, para compor aqui o nosso dispositivo. Ela que é participação assídua aos eventos da UVP. Convido também o nosso palestrante na tarde de hoje, o advogado municipalista, Dr. Luiz Maranhão, para compor o dispositivo. Convido também nosso palestrante, Dr. Neemias Queiroga, que é advogado municipalista, e estará conosco debatendo um tema muito importante nessa tarde. Convido ele, que já foi palestrante dos nossos eventos e está sempre contribuindo com a UVP, Dr. Pietro Duarte, para compor o nosso dispositivo. E convido Dr. Geraldo Cristóvão, que é advogado municipalista e assessor jurídico da UVP, também para compor aqui o nosso dispositivo. Nesse momento, já passo a palavra ao presidente da UVP, vereador Léo Duarte, para que faça a sua saudação de abertura desse momento inicial do nosso congresso. Coisa boa, rapaz. Parabéns, Adriana. Você enaltece o nosso evento. Pessoal, boa tarde. Todos os eventos nossos, na nossa diretoria, desde lá de trás, a gente tem uma prerrogativa, um zelo para blindar os presidentes das câmaras municipais. Por quê, pessoal? Hoje,
Este ano, a UVP completa 50 anos de associação. 50 anos de CNPJ. Eu não era nem nascido ainda, já existia a União dos Vereadores do Estado de Pernambuco. A preocupação nossa é que, abre aspas, existe hoje empresa que abre um CNPJ daqui a um mês, 2, 3, e estão fazendo aí cursos de capacitação para, eu não sei porquê e para quê. Primeiro, que não é associação. Segundo, os tribunais de contas, o Ministério Público de Contas está vigilantes às câmaras que estão mandando para esse referido congresso. Terceiro, congresso de 5 dias. Eu nunca vi isso. Primeiro dia, entrega de material. Segundo dia, um palestrante. Terceiro dia, outro palestrante. Quarto dia, debate o que fizeram os 2 palestrantes. E o quinto dia, é absurdo, entrega de certificado. A gente tem o zelo, repito, pelos os presidentes das câmaras municipais e pelos os vereadores, que quem é o vereador mais antigo aqui sabe que já teve vereador que devolveu dinheiro aos cofres públicos, a mando e a pedido do Tribunal de Contas do TCE Pernambuco, e foi passivo de multa. A gente, como associação, a gente zela pelo o vereador, a vereadora e pelo presidente da Câmara. O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Que no primeiro dia nosso, tem muita gente ainda vindo pela estrada, vocês sabem disso. A gente faz um momento da UVP jovem. Foi por isso que eu vim a esse traje aqui, porque eu sou jovem. Primeiro ponto, né, Jeane? Eu e você é jovem. Segundo, a gente não entrega material e vai embora. A gente entrega material, todos os congressistas nossos sabem que a gente entrega material e já tem palestras com gente renomada. Terceiro, toda a programação que nós colocamos do SEBRAE, do Ministério Público, do Ministério da Previdência, todos eles são reais, que todos vão estar aqui. Diferentemente que bota 1 bilhão de palestrante em card, só vai 1 ou 2. É por isso, pessoal, que a gente zela, como a associação de vocês, a associação dos vereadores, preza por vocês, por sua diária que você tirou da sua respectiva Câmara. Parabenizar os presidentes das câmaras que mandam. Eu tenho 4 câmaras aí que só manda para a União dos Vereadores de Pernambuco. Parabenizar o presidente, o ex-presidente, é meu eterno presidente da Câmara do Cabro, Ricardinho, que aqui está. Veio sem diária, mas está aqui, pessoal. Um presidente da Câmara do Cabo, que era e só mandava para a União dos Vereadores de Pernambuco, que nunca teve questionamento nas prestações de conta dele, e é uma Câmara que é invejável para todos nós, que é uma Câmara que tem quase 400 funcionários de uma Câmara. É uma Câmara respeitada, é uma mini prefeitura. Parabéns, Ricardinho, que você está aqui, viu? Parabenizar o nosso querido Ricardinho, que a gente faz a coisa, pessoal, com zelo. Além disso, amanhã, que a gente tem a abertura oficial, que vai estar o prefeito aqui, o prefeito de Paulista, o prefeito de João Alfredo, a gente está em conexão com o prefeito Galego de Nanai, de Cabrobró, que também tem um evento em Natal, disse que vai estar aqui também, várias autoridades locais, regionais, que vai estar aqui presente. Amanhã vai ser a abertura oficial. Mas a gente não poderia entregar o material a vocês e vocês ir embora e ganhar a diária da sua Câmara lá. Ok, pessoal? Era só isso que eu queria só informar. Amanhã eu volto, amanhã eu tenho atualização com vocês, que a gente abrangeu hoje o quê? Tem 2 propósitos nossos. Primeiro, nós vamos oficializar nesse grande congresso aqui, a partir de amanhã, uma inovação que a gente fez. O aplicativo da UVP. Todo mundo tem aí um aplicativo do Uber, o aplicativo do Waze. Hoje tem o aplicativo da UVP. Que dentro desse aplicativo existe mais de 5.000 pacotes de benefício. A exemplo, ali é energia, depois eu chego. Pacote de benefício aqui.
Está aqui, depois a gente vai informar vocês como é que funciona isso. A exemplo, todo mundo aqui que se hospedou no Amoaras tem que passar pelo Veneza Water Park. É verdade, pessoal? Para você ir participar com a família do Veneza, um ingresso custa R$ 180 por cabeça. Se você tiver o aplicativo da UVP, que dentro do aplicativo vai ter a carteirinha digital do vereador e do servidor, você só pagará R$ 75. Isso é um exemplo, ó. Um exemplo. Fora cinemas, fora restaurantes, fora material esportivo, loja de sapatos, loja de roupa, enfim, tem 1 bilhão de benefícios. Você aperta lá em buscar, ele vai rotear aonde você estiver. Se você estiver em Recife, ou em Cabrobró, ou em Orocó, ou em Salgueiro, você aperta lá, ele vai rodar, buscar qual é o benefício que você tem naquela localidade, e o aplicativo dá exato lá, de restaurante, de centauro, enfim, é uma inovação que nós estamos idealizando agora, que agora virou realidade. Outra inovação também, pessoal, só rapidinho, viu, palestrante? É desconto de 20% na conta da energia. Para quem é, Léo? Para os vereadores, vereadoras, presidente das câmaras municipais e os servidores e assessores. Como é que funciona isso? A minha conta, eu pago R$ 400. Menos 20%, eu vou pagar nessa conta R$ 320. É só ter um protocolozinho que nós vamos disponibilizar para o presidente, e o presidente, todo mundo aqui tem um grupo fechado em suas câmaras, joga para as câmaras lá, digita lá os pedidos, automaticamente, no prazo de 30 a 40 dias, chegará a sua conta atualizada com o grupo TR Energia, que a gente fez a parceria. É uma das novidades, pessoal, da gente, que a gente está atualizando e informando a vocês. Porque tem muita gente que diz, a UVP é o quê? A UVP tem o quê? Eu tenho um colega vereador que chegava lá, que Deus o tenha, ele foi embora, um grande vereador nosso, mas ele chegava na UVP, o que é que tem aí para mim? O que é que tem? Tem o quê para mim? Tem caneta, tem uma agenda, tem uma carteira, tem o quê? Ele queria levar alguma coisa para ele. Era impressionante. E a gente, como a associação, pessoal, a gente tem que blindar, nos conectar, porque a associação da polícia é respeitada, é unida. Os médicos são unidos, os enfermeiros são unidos. E por que não dizer que os vereadores pernambucanos são unidos? Meu muito boa tarde a todos, e todos fiquem com Deus. Parabéns, Léo, pelas palavras, e parabéns também pela inovação que a UVP traz já nesse congresso aqui da cidade de Paulista, quando já completou 49 anos, e no esquenta aí para os 50 anos, viu? Que é logo, logo. Nesse momento, nós vamos ouvir uma saudação por ela, que é presidente da Câmara da cidade de Flores, a vereadora Jeane Lucas. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui a mesa em nome do nosso presidente Léo Duarte, cumprimentar toda a parte jurídica, em nome do nosso assessor jurídico e nosso amigo, doutor Geraldo Cristóvão. Cumprimentar os vereadores e vereadoras aqui presentes, me permitam cumprimentar em nome dos vereadores lá de uma cidade do sertão de Pernambuco, que tem feito história, e que, se estou presidente hoje, é porque também devo ao apoio deles, vereador Nanã, do Distrito de Fátima, vereador Ulisses, Caitinho representando o vereador Guilherme, Dema de Fátima, Luiz Heleno, ex-presidente da Câmara, Marina, nossa controladora interna, Beto de São João dos Leite, Daldo da Borracharia, Nildo da Sprint, são esses vereadores que nos dão a base para estar presidindo essa Câmara. Dizer, Léo, pegar aqui a última frase que você disse, por que não os vereadores de Pernambuco não ser unidos? Mas isso você tem conseguido fazer através da União de Vereadores. Eu acho que um dos maiores feitos da sua gestão, Léo Duarte, não é só trazer os benefícios diretamente aos vereadores e valorizar os vereadores, mas unir essa classe e dizer que os vereadores realmente têm uma representatividade.
Falar dos congressos da UVP é falar de uma vida toda que tenho pela frente no meu 4º mandato, porque 90% do que aprendi e do que coloco em prática na minha vida pública deve-se aos congressos. Farei uso aqui de uma frase de Érico Veríssimo, que diz que o conhecimento é o guia, que guia nossos passos na escuridão da ignorância. Um congresso como esse não é apenas diária, é algo a mais, um valor que dinheiro no mundo não compra, que é o conhecimento que cada vereador e vereadora aqui leva para as suas câmaras. Se hoje estou presidente, é porque tive essa base da UVP nos congressos e de outras empresas que também são de nossa confiança através da UVP. Fica nosso relato de uma UVP jovem, porque todos, na realidade, independente da idade, o espírito é jovem. Meu muito obrigado a todos, um grande abraço, um excelente congresso, muita paz, luz e bem. Obrigada, Jeane, pelas palavras. Nesse momento, ouviremos uma saudação pelo doutor Pietro Duarte, que é advogado municipalista e também já é palestrante da União de Vereadores de Pernambuco. Obrigado. Léo, queria lhe saudar todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do meu amigo Geraldo, dos advogados que vão aqui palestrar e ministrar. É dizer com uma satisfação, dizer que eu sou seu amigo, correligionário, em nome aqui, inclusive, do nosso deputado Eduardo da Fonte, que vai estar aqui sexta-feira exatamente, lhe dar os parabéns, na verdade, pelos sucessos repetidos que esse congresso tem e incentivar cada vez mais, claro, você sabe que eu sou da linha da educação, da linha da cultura, da linha do conhecimento, que isso, na verdade, faz vocês não só congregarem entre si, entre seus pares, mas sim se atualizarem, tomarem conhecimentos próprios da sua função e que isso, com certeza, traz benefícios, reflexos na atividade profissional que vocês adotaram e têm com tanta satisfação, com tanto prazer. É grato também a surpresa de ter como colegas aqui palestrantes. Espero que o conhecimento repassado por eles também venham clarear mais a funcionalidade de vocês. São temas bastante importantes que diariamente eu me provoco quanto a essa questão desses temas. Estamos nos tribunais labutanos, muitas vezes de um lado, muitas vezes do mesmo lado ou de lado adverso, mas sempre com bom gosto e a boa cultura de tentar trazer ao jurisdicionado, a vocês, da melhor maneira, a justiça que nós esperamos. Tá? Novamente, Léo, parabenizar. Aqui eu não tinha conhecido o espaço. Novamente, como você faz, regionalizar isso, trazer para mais próximo de cada Câmara a proximidade entre esses congressos e as pessoas que neles o compõem. É muito importante, na verdade, para mostrar que você não é um regionalista. Você poderia fazer todos os congressos em Gravatá, ou até mesmo na cidade do Recife, seria muito mais propício para você, mas acredito que essa sua atitude de transformar esse congresso multirregional faz com que, cada vez mais, a UVP tenha tendo esse sucesso que nós claramente vemos pela presença que compõe. Parabéns e bom congresso a todos. Obrigada, doutor Pietro. E agora já ouviremos a saudação do amigo, advogado municipalista e assessor jurídico da União de Vereadores, doutor Geraldo Cristóvão. Obrigado, Adriana. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui o presidente da UVP, Léo Duarte, nossa presidente do Conselho Fiscal também da UVP, Jeane Lucas, meu amigo Pietro Duarte, nossos palestrantes, doutor Luiz Maranhão, doutor Neemias, toda a equipe aqui da UVP, e todos os vereadores, vereadoras e servidores das câmaras municipais do Estado de Pernambuco. Dizer que, para mim, é um motivo de grande alegria também, hoje, gerenciar o setor jurídico da UVP. É um ambiente, às vezes, difícil, duro, porque a gente tem uma necessidade de atender todos os vereadores de todo o Estado. São muitas demandas, mas é sempre bom lembrar que a UVP continua atenta a todos os julgamentos que vão impactar diretamente na vida dos vereadores. Nossa atuação junto ao Tribunal de Contas tem sido presente e, assim como o presidente Léo Duarte falou, é muito importante manter essa união. É a união que muitas vezes os prefeitos têm e os vereadores também precisam ter. A UVP tem atuado no sentido de garantir os direitos dos vereadores. Dia 1 de outubro, Léo, já tem na pauta do Tribunal de Contas uma consulta que pode até mudar a forma de fixação do 13º dos vereadores, porque está se questionando se o 13º pode ou não ser fixado por resolução.
Ora, no nosso entendimento, pode ser fixado por resolução, até porque a maioria dos subsídios já são fixados por resolução. E se isso, porventura, mudar o entendimento no tribunal, vai afetar a vida de todo vereador. Há um tempo atrás, já tinha lá outra consulta que fala sobre nepotismo nas câmaras de vereadores, a possibilidade de ter ou não cargos comissionados ou contratados que são parentes de vereadores. E nós, da UVP, estivemos no tribunal, despachamos com os conselheiros, retiramos de pauta, porque o entendimento do Ministério Público era diferente do nosso. Então, nossa atuação continua constante. Hoje, no Tribunal de Contas, já estava a MUP lá fazendo a sua defesa, na sustentação oral, porque estão questionando contratos de advogados para recuperação de créditos tributários, e cada um faz a sua defesa, mas a UVP não é omissa. A UVP continua na atuação em defesa dos vereadores, das vereadoras do Estado de Pernambuco, e essa é uma luta constante, e tem que manter essa atualização, essa proximidade com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, e o congresso que Léo Duarte monta junto com a diretoria é justamente isso. É uma forma de inovar, de aproximar os vereadores do entendimento dos tribunais, do Ministério Público, dos órgãos de controle. E nós vamos ter palestras muito importantes, acerca como os temas de hoje, por exemplo, sobre a cota de gênero, a fraude à cota de gênero com o doutor Neemias, que é um tema muito recorrente. Nós, esse ano, né, Pedro, no Tribunal Regional Eleitoral, já tivemos a mudança em muitas câmaras em virtude desse problema, que ainda existe, infelizmente. Nós precisamos orientar os vereadores para se organizar para as próximas eleições e evitar esse tipo de procedimento. Nós teremos o doutor Luiz Maranhão, que vai falar sobre os limites da imunidade parlamentar, e em tempos de PEC de blindagem é sempre importante lembrar e atualizar vossas excelências sobre o alcance disso na vida dos deputados estaduais e dos vereadores do Parlamento brasileiro, de modo geral. E ao longo desses dias nós teremos palestra com o superintendente da Escola do Legislativo de Pernambuco, que vai falar sobre a importância das escolas do Legislativo nas câmaras municipais. Isso é muito importante, tanto para os vereadores como para a comunidade em si. Nós teremos palestra sobre o fomento ao empreendedorismo nos municípios, que é muito importante. No último dia, no sábado, que muitas vezes a gente deixa para mais tarde, talvez seja um dos mais importantes, do meu ponto de vista, que nós vamos falar sobre inteligência artificial. E daqui a alguns anos, quem não está atualizado sobre isso vai ficar para trás. Então, vocês vão ver lá como se cria um robô que vai fazer toda a triagem do atendimento do seu gabinete sem passar por um ser humano. Então, é possível que um vereador faça um link no seu Instagram, onde toda a população poderá fazer denúncias ou requerimentos sobre serviços públicos, buracos, lâmpadas apagadas, e já vai vir tudo mastigado para o vereador já em forma de indicação, sem que ele precise parar no seu computador, no seu gabinete para elaborar, ou às vezes até a criação de um aplicativo, enfim. Tudo isso para modernizar a atividade do Poder Legislativo Municipal e mantendo, assim, a credibilidade dos congressos da UVP, em garantir que tenha material de qualidade, com palestras bem próximas às necessidades dos seus municípios, dos mais diferentes regiões do Estado, e assim garantir, mais uma vez, um grande sucesso, que com toda certeza será este evento de hoje. Por isso, queria agradecer aqui ao presidente Léo pela oportunidade de continuar ajudando nesses eventos. Para mim é um grande prazer poder contribuir com a melhora nas atividades de todas as câmaras municipais de Pernambuco. Então, um abraço a todos e que tenham um grande congresso. Obrigada, doutor Geraldo. Nós gostaríamos de fazer um registro especial também à participação dos vereadores da cidade do Paulista, vereador João Pereira, Fernanda de Edinho, Júnior de Irmanlinda, Kelly Tavares e George Freitas, que estão aqui prestigiando o evento. Muito obrigada pela participação. Obrigada também à participação dos servidores e dos assessores da Câmara Municipal de Paulista. Nesse momento, eu convido o doutor Neemias Queiroga, que irá ministrar sua palestra com o tema Fraude à cota de gênero e seus efeitos jurídicos. Doutor Neemias, a palavra é sua. Boa tarde a todos, tudo bem? Prazer, meu nome é Neemias Queiroga, advogado eleitoral. Queria primeiramente agradecer o convite ao meu grande amigo Léo Duarte. Obrigado novamente, Léo, por estar mais uma vez podendo ajudar a UVP a fazer o que ela faz de melhor, que é capacitar vocês, para que vocês possam ter um mandato mais efetivo, um mandato que realmente entregue à população o que ela precisa. Então, Léo, muito obrigado. Queria parabenizar também Jeane por esse excelente trabalho que vem fazendo junto com o Léo. Meu amigo, meu grande amigo Pietro, que realmente conheço. Beleza. Meu amigo Pietro, né, de tantas batalhas jurídicas juntos, né? Estamos aqui novamente.
Luiz Maranhão, que eu não conhecia, estou conhecendo hoje. Excelente palestra, tenho certeza que vai fazer. E meu amigo Geraldo também, conhecido de todos, que também vem fazendo um excelente trabalho. E em nome dos vereadores que estão aí assistindo, um abraço para o meu amigo Ricardinho, né, que é meu amigo e irmão, e a gente aqui está nessa parceria. E eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema recorrente que, por mais que a gente converse, por mais que a gente mostre aqui, acaba acontecendo, infelizmente, não só aqui em Pernambuco, como no Brasil inteiro, infelizmente, é a fraude e a cota de gênero. Como vocês bem sabem, né, a gente vai só abrir para poder chegar aonde eu quero chegar. A relação da cota de gênero é de 30% para qualquer sexo, tanto faz, masculino ou feminino, 30% de um e 70% do outro. E acaba que fica nessa luta para conseguir pelo menos os 30% em relação a candidatas do sexo feminino e os 70% para candidatos do sexo masculino. E, em algumas situações, ainda insistem em colocar candidatas que não são candidatas de fato e de direito. Então, o TRE tem agido de forma firme em impedir que isso permaneça, de forma acertada. Porque nós temos que ter uma eleição limpa, temos que ter uma eleição real, com candidatas e candidatos reais. A partir do momento que eu faço isso, eu coloco em xeque a nossa democracia, porque eu estou elegendo pessoas que não deveriam estar sendo eleitas, né? Então, a partir do momento que quem está montando o partido, que inclusive pode ser penalizado, também vou falar sobre a questão das punições, faz esse ato, ele coloca em xeque a eleição daquele município, tá? Então, o que aconteceu? De haver tantos casos, o TSE editou uma súmula, a súmula 73. Essa súmula 73, ela traz os pontos que esclarecem o que é uma fraude à cota de gênero. Então, ela colocou lá 3 pontos, que são os pontos que nós devemos sempre observar. Vocês aí, né, que são presidente de partido ou que, querendo ou não, acabam montando o partido, prestem atenção, tudo bom? Estou vendo aqui vários rostos conhecidos aqui. Prestem atenção para que, na próxima, né, a gente não realmente venha a errar e se prejudicar, né? Nós sabemos a dificuldade que é um mandato eletivo. Eu acho que todos os vereadores aqui sabem que não é fácil. Se alguém teve uma eleição fácil aqui, eu duvido alguém dizer que teve uma eleição fácil. Todos tiveram uma eleição difícil. E o voto é cada vez mais difícil. E imagine você perder esse mandato conquistado com tanta dificuldade por causa de um detalhe, né? Então, é por isso que a gente está aqui hoje, para a gente conversar, para que vocês levem essa informação para a cidade de vocês nas próximas eleições e que evitem para que os mandatos de vocês realmente não tenham nenhum tipo de problema. Então, a súmula 73 tem 3 pontos. Primeiro ponto, votação pífia ou zerada. Veja, o que é votação pífia? Ela é um pouco subjetiva, né, Geraldo? A pífia pode ser pífia em Recife, mas não ser pífia em Cabrobó, em Canhotinho, né? Vai depender do tamanho da cidade. Então, veja, votação pífia é uma votação baixa, não tem um número pré-definido, tá? Agora, a votação zerada, o nome já está falando, zerou. Nem a própria candidata votou nela. E aí, o que acontece, né? Então, veja, a gente vai ter argumento tanto para um lado como para o outro. Eu estou em várias ações que ou estou defendendo que não teve fraude à cota de gênero e outras que eu estou dizendo que teve fraude à cota de gênero. Por exemplo, em Escada. Eu estou na ação de Escada, que, no caso lá, a gente está comprovando que teve. Então, vejam, a partir do momento que é identificado isso, então ela já preenche uma das hipóteses da súmula 73. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. A candidata nem nela mesma votou, teve voto 0. E agora, doutor, pode ter argumento. Pode, a candidata pode ter sofrido um acidente, né? Ela pode ter um acidente de carro, pode ter quebrado uma perna, pode ter tido um outro problema comprovado que a gente demonstre, né, que realmente aconteceu algo que a impossibilitou de votar nela mesma. E se a candidata tivesse internada, né, no hospital e não conseguiu votar nela? Então, assim,
vai ter argumento para os dois lados. Então, é isso que eu estou dizendo. A partir do momento que a gente pega essa situação, a gente tem que fazer uma leitura do que aconteceu naquilo, porque ninguém é obrigado a votar em ninguém. Eu tive meu voto, eu votei em mim mesmo. Mas eu não posso obrigar Geraldo a votar em mim. Posso, Geraldo, lhe obrigar a votar em mim? Posso, Luiz, lhe obrigar a votar em mim? Não posso. Né? O voto ele tem que vir espontaneamente. Então, se não votaram em mim... Agora, qual é o problema? O problema é não ter atos de campanha, que é o outro ponto que eu vou falar. Os atos de campanha é que comprovam que a candidata realmente fez campanha propriamente dita para que possa justificar que não haja a fraude à cota de gênero. E que atos de campanha são esses? Adesivaços, panfletaços, comícios, caminhadas, qualquer ato de campanha que nós possamos dizer, não, ela fez campanha. Ela fez campanha. Gravação, por exemplo, do guia do rádio, é uma prova importante. Né? Então, a candidata vai e grava o programa de rádio. Vote em mim, meu número é tal. Né? Redes sociais é importantíssimo, não só para a questão eleitoral propriamente dita, mas também para que possa provar que a candidata fez campanha. Então, a partir do momento que a candidata está lá no seu Instagram, vote em mim, número tal, está lá pedindo voto, no feed, no story, a partir do momento que ela começa a gravar esses conteúdos, fica caracterizado como um ato de campanha. Então, esse vídeo, essa foto dela, o santinho dela digital, o card digital do santinho dela, pode sim ser considerado como um ato de campanha, né? Como um ato propriamente dito. Ela estava panfletando aqui e filmaram, fotografaram ela fazendo um ato de campanha. Então, isso é uma prova que pode ser usada caso alguém ingresse com uma AIGE visando comprovar a fraude à cota de gênero. Então, eu sempre recomendo, quem for presidente de partido ou estiver montando partido, que pega a sua equipe fotográfica, que pega a sua equipe de marketing e coloque para trabalhar junto às candidatas. Que as candidatas tenham o seu trabalho divulgado no Instagram, no Facebook, até mesmo no WhatsApp. Tem processos que eu estou utilizando como prova de ato de campanha, conversa de WhatsApp. Então, a candidata, Pedro, pede voto no WhatsApp. Manda o santinho dela digital e diz, vote em mim, eu estou vindo candidata a vereadora. E essa conversa, no WhatsApp, você leva, tem até o nosso amigo Tabelião, né? Você leva lá no cartório, ele faz a ata notarial, que é extrair aquela conversa. Aí, a partir do momento que o tabelião faz a ata notarial, aquilo passa a ter validade jurídica forte. Né? É uma prova forte, porque é uma prova fidedigna, é uma prova que foi lavrada por um cartório. Então, a partir do momento que eu pego até uma conversa de WhatsApp da candidata pedindo voto, isso passa a ser um ato de campanha, entendeu, Ricardinho? Então, é importante que vocês que estão à frente disso, que façam o trabalho da forma correta. Que você faça todo esse trabalho de mídia em relação às candidatas. Que você tire foto, que você filme, que você oriente. Muitas vezes a candidata, não é que ela é fictícia, muitas vezes a candidata não tem experiência. Então, você vai lá e orienta. Ó, fulana, posta no teu Instagram. É tão legal você botar na sua rede social. Coloque na sua rede social para que todos possam ver, né, o seu número de campanha. Lembrando, né, que é só depois de 15 de agosto, né, que pode fazer isso, né, divulgar o número de campanha, pedir voto. Então, veja, vocês têm de 15 de agosto a 5 de outubro para poder divulgar a campanha nas redes sociais. Então, estimule, converse, faça reuniões. Né? Eu sempre oriento, não é porque é Anemias, não, mas eu sempre oriento. Contrate um advogado eleitoral da sua confiança para fazer esse trabalho no seu município, né, para que você não venha ter prejuízo lá na frente. Que às vezes você diz assim, precisa não, eu vou aqui mesmo, vou ganhar, está tudo certo, montei a chapa aqui, fiz a minha chapinha aqui, tudo certo, né, Pedro? E aí acaba tendo problemas lá na frente. Então, eu sempre oriento, contrate um da confiança de vocês para fazer esse trabalho. Então, assim, em relação ao ato de campanha, na minha opinião, o mais importante que pode ser feito para comprovar que a candidata fez campanha. A partir do momento que a gente comprova que ela fez, então isso cai por terra. Né? O argumento que teve fraude cai por terra.
Porque, como eu falei, ninguém é obrigado a votar em ninguém. Eu posso fazer a minha campanha e não ter agradado a população. Eu posso ter pedido voto e terem dito, não vou votar em Neemias. O que Neemias está falando, eu não concordo. E só eu votar em mim mesmo. Pode acontecer. Tá? E a terceira situação, que configura a súmula 73, é a questão da prestação de contas padronizada ou zerada. Padronizada no sentido de todo mundo igual. Né? Tem lugares que a pessoa coloca, acho que até Geraldo já deve ter visto em algum lugar, R$100 para o advogado, R$100 para o contador. Aí vai todo mundo, tal, sempre contador, sempre advogado. Isso é prestação de contas padronizada. Nós temos que entender que cada pessoa que sai candidato aqui tem sua peculiaridade. Então, uma pessoa pegou um carro e foi num distrito, a outra pessoa fez a campanha no centro, a outra pessoa fez campanha na divisa. Cada pessoa fez uma campanha diferente da outra. Então, a partir do momento que eu padronizo, eu corro o risco da minha candidatura ser considerada como fictícia. Porque eu disse que todo mundo fez campanha igual. Como é isso? Como é que todo mundo faz campanha igual? Né? Ou então mesmo a questão zerada. Né? A gente entende que muitos municípios não têm acesso a nenhum tipo de fundo partidário, nem fundo eleitoral, a gente sabe disso. Mas também pode ser um elemento caracterizador. Tá? Outro ponto também que eu tenho observado, que os tribunais também têm entendido como fraude, vou dar um exemplo. A gente está montando uma chapa aqui, a nossa chapa, e vamos dizer que a nossa amiga Jeane é minha irmã. E aí eu sou vereador e Jeane vem também no meu partido como candidata a vereadora. Né? Então, veja, se eu sou vereador e estou montando a chapa e boto a minha irmã nessa chapa, tem uma grande chance de dar problema lá na frente. Tá? Não estou dizendo que é regra, tá? Estou dizendo que, em algumas situações, os tribunais regionais eleitorais têm entendido também que essa questão de parentesco pode configurar fraude. Claro que vai depender dos outros elementos. Né? Mas eu sempre recomendo que não coloque na mesma chapa esposa, que não coloque irmã, não coloque mãe, tá? Para evitar que, em algum momento, seja caracterizado como fraude à cota de gênero. E aí, o que é que vai acontecer? Vou ingressar como a AIGE. A AIGE é Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e nessa AIGE vai ser apontada ali, pela parte, que pode ser um candidato ou até um partido político, ou mesmo o próprio Ministério Público, apontar quem é aquela candidata supostamente fraudulenta. E aí ela vai ser intimada, vai correr o processo, e no final, se for caracterizada essa fraude, vai ocorrer a punição de quem fez isso. Então, por exemplo, foi descoberto que quem colocou essa candidata fraudulenta foi o presidente do partido. Então, fica inelegível quem deu causa a isso e a candidata. Fica inelegíveis 8 anos. Também vai ter toda a sua votação anulada. Então, o que é que vai acontecer? Partido A. Aquela votação de vereador de partido A, ela vai como se ela nunca tivesse existido. Ela vai ser anulada, aquela votação, e vai ser feita uma recontagem sem esses votos, e aí, baseado nessa recontagem, é que o TRE vai fazer as contas para ver quem vai assumir. Eu sempre digo, Cristóvão, que a conta que a gente faz é de padaria, né? Porque a conta mesmo exata, quem faz é o TRE. Porque a gente vai para lá, vai para cá, mas o TRE é que tem aqueles computadores, né, modernos para fazer o cálculo e a gente identificar quem é que vai assumir, né, caso aconteça essa fraude. A gente tem uma ideia, né? A gente faz uma contazinha assim, seria fulano, né? Mas, assim, quem crava mesmo essa recontagem é o TRE, tem que aguardar o TRE fazer a recontagem para poder decidir quem é que vai assumir. Tá? Então, assim, as penas são pesadas, tá? Não vale a pena, eu sempre digo, vamos fazer o correto. Vocês estão vindo aqui para essas palestras, não é à toa. Vocês estão vindo aqui para vocês pegarem esse conhecimento que vocês estão adquirindo e levarem para a cidade de vocês. Levarem para as pessoas que não estão tendo a oportunidade de verem essa palestra. Porque muitas vezes a pessoa acaba errando de boa fé.
E quando chega lá no TRE, na frente do juiz, e depois na frente do desembargador, não tem o que fazer, porque o erro já foi lá atrás. Não tem advogado que resolva. Dependendo da situação, não tem muito o que se fazer, né? Então, assim, eu sempre recomendo, façam bem feito. Pegue pessoas que realmente querem vir candidatas. Pegue pessoas que têm essa vontade de representar seu município. Que seja uma candidatura real. Que vocês comprovem que essas pessoas fizeram essa campanha. É muito importante para o futuro político de vocês, para que vocês não percam o mandato. Muitas vezes a população fica sem saber. A população pensa que estava roubando, que estava comprando voto. Vários lugares que eu atuei aí esse ano, os vereadores vieram me dizer, a gente ganhou, por exemplo, agora na primeira instância, o caso de Nazaré da Mata, que inclusive eu dei até uma entrevista na NAS FM para falar sobre isso, e os vereadores vieram me dizer que na cidade a conversa que rolava é que eles tinham comprado voto, porque a população não sabe o que é que está acontecendo, né? Então a população começa a falar coisas e o vereador fica sem saber o que dizer. Não, estou respondendo processo e tal. Então, como fica a cabeça do eleitor sabendo de uma situação dessa, sendo que vocês poderiam ter evitado tudo isso, né? Então, assim, novamente, vejam, façam o correto. A gente está aqui para ajudar. Eu até quero deixar meu Instagram, Professor Neemias, tá? Quem ainda não me segue, tem muita gente aqui que eu conheço, que eu sei que já me segue, Professor Neemias, tá? No Instagram. Lá eu estou sempre colocando dicas de direito eleitoral, as palestras que eu faço, tá? Então, eu me coloco à disposição. Quem me conhece, Ricardinho sabe, a hora que falar comigo eu respondo, né, Ricardinho? Aqui eu não tenho hora, né? Então, assim, eu estou sempre à disposição para ajudar os vereadores, sei da dificuldade que é. Eu sempre digo que o vereador, Léo, é a ponta de lança da política, né? E que ele é o que está o mais próximo da população. Então, é por esse motivo que vocês têm que se valorizar cada vez mais, se capacitar, estudar, preparar, porque cada eleição que passa está mais difícil. E, a partir do momento que vocês resolvem vir para cá aprender, nessas grandes palestras que a UVP está fazendo, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui e vão fazer um mandato muito melhor para a população. Tá bom, pessoal? Então, me coloco à disposição e uma boa tarde. Obrigado, Neemias. Só queria fazer alguns registros sobre a importância dessa palestra. Desculpa, doutor Geraldo, eu gostaria de fazer um registro da presença aqui do nosso dispositivo do vereador da cidade de Timbaúba, Josinaldo Júnior, que já está aqui conosco, esse jovem eleito vereador lá na cidade de Timbaúba. Seja bem-vindo, Josinaldo. Doutor Geraldo, é contigo. Não, a importância dessa palestra de Neemias é fundamental para os vereadores se prepararem para as próximas eleições. Principalmente, que eu acho que Neemias talvez concorde comigo, a maioria dos vereadores que perderam o mandato, pelo menos esse ano dos que eu vi, nenhum deles sabia que tinha candidatura laranja, nenhum deles contribuiu para isso. E, às vezes, pode ser o caso de um de Vossas Excelências que vá para uma reeleição, mas não atenta para o partido que está organizado, se realmente vai cumprir ou não a cota de gênero, como é que dá a prestação de contas. Então, esse é um tema muito importante, muito atual, e é importante que todo mundo se prepare para isso, para que mantenha-se atualizado sobre as inovações do direito eleitoral, até mesmo para as eleições de deputado do ano que vem, até porque nós já estamos em pré-campanha para as eleições do ano que vem. Às vezes alguém quer disputar essas eleições, tem que saber os limites de tudo isso. Então, é muito importante. Eu queria parabenizar o professor Neemias pela sua palestra. Parabéns, doutor. Adriana, só interrompendo aí, eu queria só mandar um abraço e pedir para nós, vereadores pernambucanos, dar um aplauso aos vereadores do Ceará, pessoal. Saíram do Ceará, está aqui no Congresso da gente. Queria que ficasse de pé aí os vereadores do Ceará. Presidente Dorivan Amaro, muito obrigado pela compreensão em ter aqui. Capitão Marcos Alencar, Marcelo Júnior, Matheus Saraiva e Rildo Teles são os vereadores do Ceará, que saiu do Ceará para participar do congresso nosso, que não é meu, não é seu, é nosso, da nossa associação aqui. Seja muito bem acolhido aqui pelos os nossos vereadores pernambucanos.
Eu queria só uma pergunta a vocês. O povo da sua cidade também pede, não? Pede? Assim, um carro para a capital, remédio, né? Uma ultrassom. O dia das crianças aqui. Alguém tem algum pedido? Não. Ninguém, né? Agora, engraçado, ninguém pede a prefeito, né? Só pede ao vereador, não é isso, pessoal? Interessante. Queria só registrar a presença. Vem cá, Lívia. Pessoal, a gente, na nova diretoria da gente, a gente mesclou e colocou uma representatividade feminina na chapa. Está aqui a nossa querida Lívia, mora lá na cidade do Cedro, vereadora do Cedro, e é a nossa vice-presidente da Associação dos Vereadores de Pernambuco. Muito obrigado, Lívia. Nós compartilhamos isso aí, certo? Os vereadores querem ouvir uma fala sua agora, né? Boa tarde, pessoal. Em nome das autoridades que compõem a mesa, eu cumprimento a todos os congressistas e digo a vocês que, para mim, é uma honra poder fazer parte da União dos Vereadores de Pernambuco. Poder representar a juventude, para mim, também é uma responsabilidade muito grande. E eu digo a vocês que aproveitem esse momento, porque, assim como todos os eventos da UVP, a gente sai daqui com uma carga de conhecimento muito grande. Então, esse daqui não poderia ser diferente. Que a gente aproveite cada momento desses 4 dias de congresso. Muito obrigada. Parabéns, Lívia. Fica aqui com a gente, viu? Daqui a pouco você vai ficar aqui também, vai dar uma fala. Pessoal, vamos interagir. Quem tem alguma pergunta aí para algum palestrante aqui? Queria só uma pergunta de algum vereador. Todo mundo está sabido? Todo mundo não tem dúvida de nada? Microfone aqui. Cadê o microfone? Pega o microfone aqui. Pega aqui, Arthur. Eu não tenho dúvida. Pegou? Deixa eu... Pegou. Leva o microfone, que eu sei que vai ter uma pergunta para o nosso ex-presidente, Ricardinho. Ricardinho, faça uma pergunta aqui para algum palestrante que você... Para você interagir com eles. Que eu sei que você é sabedor. Eu sei que você está cheio de bronca lá no cabo. Fique em pé, se identifique. Você de preto. Tem alguma bronquinha você de preto. Tá ligado? Microfone não. Esse tá podre. Vem, tome outro aqui. Pega aí, pega esse. Esse tá bichado. Leve esse aqui. Boa tarde a todos e a todas. Léo, eu quero primeiro ouvir os palestrantes para depois a gente provocar o debate e fazer as perguntas, né? Não é o mais correto. Senão eu vou perguntar ainda sobre algumas perguntas da palestra da manhã. Aí fica complicado. Vamos primeiro escutar? Beleza? Mas parabéns aí e obrigado pela oportunidade de estarmos aprendendo mais um pouco aí com a UVP. Nosso querido China Menezes chegou aqui agora de Serra Talhada também. Está aqui. Nosso querido Jaime Inácio também está por aqui, representando Serra Talhada. Parabéns, doutor Jaime, nosso querido China. China era parceiro da prefeita e depois deu um para trás. Eu tava conversando com o China, pessoal, um dia desse. Quem tem aí um iPad? É um nome, né, meio de diferente, né? Um iPad, né, Adriana? E quem tem um iPod? Qual é a diferença? Vocês sabem? Alguém sabe? E aí, Kennedy, você está rindo aí? Um iPad, mas existe, não tem um iPad, né? E não tem um iPod, né, Kumaru? Não é não, Antônio Américo? O iPad, pessoal, é o vereador. O iPod é o prefeito. Pode tudo, a gente não pode nada. Concorda? Doutor Pietro, venha para cá. Léo, umas considerações com a palestra que o doutor Neemias acabou de falar. Acredito que você já deve ter se surpreendido com isso, mas o que mais se pergunta é qual seria a mágica para não incidir nessa fraude que o Neemias falou. Na verdade, essa ação de fraude de código de gêneros é a ação do momento. Para você ter ideia, hoje representou praticamente 80% das ações na justiça eleitoral, excetuando, óbvio, as prestações de contas, que não conta, é obrigatório.
e também na época da eleição, a questão de propaganda eleitoral também é um pouco maior o nível. Mas, de forma geral, ações de fraude a cota de gênero foram no Brasil, não é em Pernambuco, cerca de 80%, ou seja, por isso que a gente chama de ação da moda. O tribunal hoje, se você olhar pelo nosso site, pelo site TRE e tal, basicamente a pauta gira em torno dessa demanda. Hoje não existe, na verdade, uma conta mágica para a gente salvar ou deixar de salvar um vereador nessas situações. Tá? Eu, particularmente, já tive gente que salvei com 0 votos, eu explico como. Já deixei de salvar gente com 20 votos, eu também sei como isso aconteceu e o porquê, mas hoje não existe essa conta mágica. O que, na verdade, tem que ser verificado no caso concreto é, de fato, os elementos que o caso concreto nos traz, que se a fraude houve de fato ou não, e quem mais sabe são vocês que participaram da fraude, que estão aí na questão regional, das pessoas e principalmente da psicologia das pessoas. Muitas vezes as pessoas já foram candidatas 3, 4 vezes e não tiveram voto. Então, como é que hoje ela tem só 3 votos e ela é fraude? Não é que é fraude, ela, na verdade, é um problema social político. Ela não deu certo e insiste nisso. A gente não pode prever, nem essa discussão há 3 campanhas atrás nem existia, tá? Apesar da obrigatoriedade dessa cota, mas não existia essa discussão e as implicações dela. Então, a gente não pode dizer que uma pessoa dessa, só pelo simples fato de não ter tido voto, é fraude, mas é um elemento agravante, porque o TSE, diga-se de passagem, editou a súmula para tentar pacificar esse entendimento. Ele colocou elementos objetivos numa coisa que é muito subjetiva. Então, o doutor Neemias acertadamente falou os elementos que o TSE entende como suficientes para caracterizar a fraude a cota de gêneros. Contudo, nosso tribunal aqui vem relativizando bastantes conceitos, certo? Conceitos estes que, inclusive, são contraditórios à própria súmula. Então, hoje, o que a gente vê, principalmente, é se no conjunto probatório, se no processo, você, candidato, o advogado do candidato, que quer que seja, conseguiu comprovar eventuais excludentes para caracterizar ou justificar esses elementos que o doutor Neemias falou. Como, por exemplo, você acha que a foto de uma pessoa segurando um santinho é suficientemente um elemento para comprovar que fez campanha, mas nem sempre. Porque não pode ser uma prova fabricada? Então, se eu estou pela defesa, vou dizer, ei, qualquer pessoa hoje pode pegar um santinho e tirar foto. Isso não quer dizer que fez campanha. Contudo, um WhatsApp com data, com ata notarial. A ata notarial, por si, já foi impugnada e nós conseguimos derrubar. A própria ata notarial, a gente vai no cartório para dar validade jurídica, já existe tese para descredibilizar tal ata, porque não tem a cadeia de custódia desse documento. Então, dependendo da situação, a gente consegue desconstruir essa prova. Ou seja, é um debate enorme, ainda não acabou, e hoje o tribunal não, pelo menos o nosso tribunal, o TSE deve em breve se manifestar, inclusive Pernambuco deve ser um dos pioneiros no julgamento desse embate entre o que a súmula de fato vai apresentar e o entendimento do TRE aqui relativizando a súmula. Tá? Os julgamentos, pelo menos os primeiros recursos especiais foram distribuídos, foram de Pernambuco, já estão aí se preparando para ter julgamento. Então, Pernambuco, como todo mundo sabe, gosta de ser o primeiro, gosta de ser o maior, gosta de tudo, e no TSE não vai ser diferente. Nós vamos ter em breve essa solução, mas, enquanto isso, o que nós provocamos e nós indagamos é das responsabilidades, principalmente daquelas pessoas que estão mais próximas dos líderes partidários. Tá? Você se preocupe, até mesmo porque um questionamento que o doutor Neemias não falou aqui, mas mesmo que você não esteja numa ação que pode provocar a queda daquela chapa, você pode ser prejudicado. Vocês ouviram falar na eleição passada que teve uma nova eleição aqui em Pernambuco. Né? Na verdade, 2 lugares teve nova eleição. Isso se deu por quê? Foram caçadas tantas chapas quantas e incidiu na questão de 50% dos votos nulos. Se você na cidade tivesse anulado 50%, tem que ter nova eleição. Ou seja, você que não tem nada a ver, que não provocou fraude, pode ser cassado. Então, até isso, o advogado e a parte tem que ter preocupação com isso. Aqui em Recife, para você ter ideia, nós fazemos parte de um processo onde vamos dizer, o maior interessado do processo queria entrar contra 7 partidos. Eu disse na hora para ele, olha, eu não vou nem analisar se tem fraude ou não tem fraude. Mas tu sabe o que isso representa? Que não vai valer nada a pena para você. Seu objetivo vou caçar alguém para alguém entrar, não é isso?
Todo mundo não pensa só, não é puritano ao ponto de pensar que quer combater a fraude por si, porque é um cidadão comum. Na prática, existe algum interesse político envolvido, é claro. Ou seja, vou entrar com ação para alguém ser caçado e outra pessoa entrar no lugar. Isso é fato. Mas ao ponto que eu entro com ação, que eu vou caçar, quer dizer, que eu posso caçar o número suficiente para ter uma nova eleição, não fiz nada. Eu vou ter novamente que concorrer novamente e ganhar ou não novamente. Então, até essa questão de inteligência, na hora de você idealizar ser o propositor de uma ação dessa, tem que ser levado em consideração. Tá? Acredito que o TSE vai ser mais rígido do que o TRE está sendo, pelos posicionamentos já anteriores dele. Então, acredito que aqui em Pernambuco ainda vão ter infelizmente, muitos vereadores que vão perder seus mandatos, tá? Apesar de, supostamente, nos blogs terem sido divulgados como salvos pelo TRE, de alguma forma ou outra, mas existem processos bem característicos, inclusive com os exemplos que Neemias está falando, com prova de ata notorial, com votação zerada, que foram salvos. Digo isso com pena, porque em algum deles eu sou advogado, então talvez eu perca no TSE nesse sentido, mas, infelizmente, por conta dessa inércia que o doutor Neemias trouxe aqui, existe uma probabilidade muito grande de não ser, de fato, efetivado a vontade do povo, que é o seu eleitor, que você não teve nada a ver, infelizmente, conquistou seu voto, seja ela por qualquer forma, e ser prejudicado por isso. Então, esse movimento, a ação, visa, claro, de alguma forma, chamar mais atenção da realidade das candidatas do sexo feminino, certo? Contudo, só que é uma política inversa, tendo em vista que muitas vezes, inclusive, são caçadas mulheres para entrar homens. Não sei se vocês já ouviram essa situação. Nós tivemos casos que foram caçadas mulheres de 1.000 votos, 2.000 votos, e entraram homens de 300, 400 votos. Então, a legitimidade, ou seja, os princípios constitucionais, os princípios eleitorais básicos da democracia, foram fragilizados por uma ação judicial, tendo em vista a insistência, a inércia de pessoas que são líderes partidários, que, infelizmente, não dão o seu próprio crédito à função e à credibilidade que deveriam ter com o seu cargo e função. Então, por isso que essa demanda, essa pauta vai ainda se desdobrar por muito tempo. E, claro, todos, sem exceção, vai perdurar por muito tempo. Então, e mesmo que você não seja pode ter certeza que você pode ser uma pessoa afetada por um processo diverso, e em vários casos. Aqui em Pernambuco nós temos inúmeros casos que podem acontecer, então não se fiquem calmos na cadeira pelo simples fato que vocês estão na cadeira do mandatário, porque por outro, em algum momento você pode ser prejudicado, e isso, enfim, acredito que deve ser visualizado e se preocupado por todos. Boa tarde a todos e a todas. O Léo me provocou, ele sabe que eu gosto de falar que só a gota. Eu vou começar logo. Primeiro, parabenizar, viu, Léo, por mais um congresso, dessa vez aqui em Paulista. Estou no 5º mandato, é a primeira vez, quase 17 anos, a gente participa aqui de um congresso. Eu não sei se a UVP já chegou a realizar na história dos seus 50 anos, mas parabenizar, você regionalizar e trazer conhecimento para todos os vereadores de Pernambuco e, mais uma vez, dessa forma da região metropolitana, prestigiando a região metropolitana. Mas é o seguinte, eu acho que essa cota de gênero, a questão da cota de gênero, eu acho que é importante, é justa, ela só não é justa, né, quando ela tira o mandato, né, do vereador, da vereadora, que muitas vezes não tem nada a ver com essa arrumação partidária. Porque se tiver de alguém ser punido, é a candidata, né, aquela que entrou na cota de gênero, porque ela quis, né, ou porque, de repente, negociou alguma coisa, não deu certo, depois desistiu. Quem tem que ser punida é ela, é a pessoa que foi lá para ser candidata, e não o vereador que fez campanha, que trabalhou e que perde seu mandato depois de ter colocado à disposição da população, legitimamente votado, gente com 1.000, 2.000, 3.000 votos, né, e perdeu o mandato. Então, se tiver, na minha concepção, de ser punido, são os candidatos que entram lá e depois desistem, não fazem campanha, os candidatos de laranja, e também, nesse pacote, o presidente de partido, que muitas vezes, ele com a direção do partido, que monta os partidos. Então, esse negócio é preciso se reavaliar, saber também na União de Vereadores de Pernambuco, como também
meu querido amigo Neemias e o nosso querido advogado também, se existe uma discussão a nível nacional e estadual para discutir essa legislação de cota de gênero, porque do jeito que está, quem está pagando o pato é quem não tem nada a ver, que são os vereadores legitimamente eleitos pela população. É essa pergunta que fica aqui para os advogados e também para o VP. Oi. Queria parabenizar o nosso querido Ricardinho. Ricardinho é do CAP, pessoal. Dizer também, Ricardinho, é responsabilidade também dos presidentes dos partidos. Os presidentes dos partidos, para angariar candidatos, promete céu, terra e mar, a candidata A, a candidata B, candidata C, e deixa a mercê uma cota que se diz os vereadores. Como é que está o teu partido? Aí tu diz, o meu partido está organizado, blefando para tu vir para ele. O outro pergunta, do PHS, uma hipótese, como é que está o teu partido? O meu está melhor do mundo. Mas não blinda as mulheres. Não dá o suporte às mulheres. É por isso também que o presidente dos partidos municipais tem também culpa no cartório. Eu acho isso. A minha menor votação que eu tive de uma mulher do partido lá foi 36 votos. As outras passaram de 100. Um 86, outra 160, outro 180, outro 140. Quer dizer, eu tive a preocupação de dar suporte a elas. E teve muitos vereadores ainda do meu partido que supera 1000 votos, que ficou com cara feia ainda. Porque eu abracei as mulheres e disse que eu não abracei ele, em tese. Né? Mas também eu acho, doutores, não sei, não sou entendedor do direito, mas eu vivo tanto direito, já ganho tanto direito, né? Já levei muitas porradas e todas elas superadas, que eu já estou tarimbado nisso já, que eu acho que os presidentes também, do partido também, têm a sua culpa no cartório. Queria primeiro parabenizar a pergunta de Ricardinho, muito pertinente com o tema que foi falado. E toda a palestra que eu vou, também, inclusive, semana passada eu dei palestra em João Pessoa, onde eu encontrei meus amigos lá de Lagoa do Carro, que estão aí hoje também. Obrigado aí por, mais uma vez, estarem aqui, querendo aprender, se capacitar. Que é necessário que haja essa discussão, Ricardinho, lá em cima. Sabe por quê? Porque vocês aqui embaixo, como eu estou falando, que são a ponta de lança, é que estão sendo prejudicados, né, com essa súmula 73, que eu entendo a preocupação do TSE em editar uma súmula para esse assunto. Eu entendo a preocupação do TSE em editar uma súmula sobre esse assunto, porém é muito fácil eu pegar e descer de cima para baixo, né, sem atentar para as peculiaridades das dificuldades de cada cidade. E como o nosso amigo Léo Duá falou, que eu concordo também, eu acredito que não é só eu pegar o partido, não é só eu ser presidente do partido. Léo muito bem sabe, tem que fazer prestação de conta anual, prestação de conta eleitoral. Eu tenho que ter um advogado e um contador no meu partido. Então não é, eu quero um partido, eu vou falar com o presidente estadual, como a gente sabe muito bem que é assim, Pedro também sabe que é assim, e botar de todo jeito e achar que está tudo certo. Então, se hoje a gente tem essa súmula, que é o que está em vigor, a gente vai ter que cumprir. Agora, o que é que eu digo? Que vocês também procurem os seus deputados federais e façam essa conversa com eles para que tenha uma mudança. Está tendo uma discussão para mudar o Código Eleitoral, né? Já tá bem avançado, inclusive. Exatamente, cima para baixo. Que não está tendo a participação de vocês. Vocês não estão participando dessa discussão da reforma do Código Eleitoral. Então, vai vir um Código Eleitoral o quê? Reforçando o que está na súmula 73. Essa é a visão que eu tenho. Aprovado pela Câmara. Entendeu? Então, ao invés de ter uma solução para esse problema, não. Eles vão transformar a súmula 73 em lei. Aí é que é pior ainda a situação, né? Então, assim, eu acredito que vocês têm que conversar com os deputados federais de vocês para que incluam artigos, incisos, o que seja,
no novo Código Eleitoral, na discussão que está tendo no novo Código Eleitoral, para que não haja punições, como o Ricardinho falou, e que eu acho muitas vezes injusta. Muitas vezes o vereador eleito não sabe nem quem é a candidata que está sendo acusada de fraude à cota de gênero. Nem conhece. E quando vê é só a matéria, o processo e a intimação. Tá? Então, não sei se Pietro quer complementar, mas eu acredito que é esse o caminho. Ricardinho, respondendo, essa discussão sim está no novo Código Eleitoral. Infelizmente, a formatação que inicialmente foi colocada aqui, vamos dizer assim, diminuía bastante essa nossa preocupação. Foi excluída do texto, mas como nós não tivemos uma definição ainda, nós não sabemos como vai ser. Devemos sim, em breve, na próxima, não sei se nessa eleição ainda vindoura, mas pelo menos na próxima eleição, as eleições municipais, vamos ter mudanças em relação a isso. Acredito que não substanciais, porque a discussão lá em cima é exatamente que se nós tirarmos essa regra ou diminuirmos a potência dessa regra, isso aí é fragilizar ainda mais a questão da inclusão, do chamamento do sexo feminino para a política. Então, outras normas estão sendo criadas, como garantia, porcentagens, que estão, vamos dizer assim, mais em evidência na discussão no Congresso Nacional do que, por si, a questão do regramento 3070, certo? Então, o que acontece no regramento? O regramento é bom, não é ruim. O problema, na verdade, são as estratégias, é o dia a dia, quem sabe, lá na ponta, no partido, como é feita a eleição, e dada a dificuldade que tem para chamar mulheres para a eleição. Todos os partidos, todos sem exceção, têm verbas destinadas exclusivamente para o fomento e atividade educacional das mulheres. Ou seja, se o partido, de fato, fomentasse como deveria fomentar, talvez os próprios partidos não tivessem tanta dificuldade de incluir as mulheres nos seus quadros e mulheres potenciais. Aqui não tem nenhuma criança na política, mas nós sabemos que, de regra, quando as mulheres têm a vocação para ser política, elas têm, inclusive, um potencial, muitas vezes, muito maior do que os próprios homens. E acredito que, por isso, por nossa sociedade... Mas acredito que, por isso, na nossa sociedade, por ser uma sociedade machista, implicitamente, os homens não querem que essa evolução aconteça. Infelizmente, é isso. Isso aí eu digo claramente... e não é só na política, acho que é no dia a dia, nosso dia a dia. Dentro de casa, muitas vezes, o marido não quer que a mulher seja mais bem-sucedida do que ele. E, enfim, eu particularmente queria ser menos sucedido que a minha mulher, muito. Se dependesse, poderia, inclusive, ser sustentado por ela sem problema algum. Mas o que acontece na prática era exatamente isso, e não é diferente na política. A gente sabe a dificuldade, mas isso é um problema social, nesse caso, social... na essência mesmo, no conceito da democracia, que o que tem que ser investido é investir na educação, no fomento, para que as mulheres não só tenham os mesmos direitos que os homens, mas sim sejam incentivadas ao ponto de serem elevadas à igualdade dos homens. Então, infelizmente, a gente não tem ainda uma cultura tão massificada em relação a isso, e nós vivemos nessa problemática. E todo mundo sabe, eu faço parte de partido, eu ajudo na formação de partido, e é uma dificuldade, pessoal. Por mais que o presidente queira lá fazer um negócio bacana, é difícil. Hoje, o que a gente mais luta, para você ter ideia, lá no meu partido, eu fiz todas as candidatas assinaram uma declaração reconhecida firme em cartório que queriam, de fato, ser candidatas. Porque o que acontece hoje em dia é que a pessoa vai lá, diz que quer ser candidata, está tudo maravilhoso, chega na beira da eleição, só sou candidato se tiver X de fundo, ou se ganhar X de reais. E isso prejudica a chapa, ou, depois de candidata, fala, ou você me dá X, ou então desiste da minha candidatura. Acontece isso muito. Pietro, e completando o que você estava dizendo, já ia até falar sobre esse ponto, acho que esse ano já vi uns 3 julgamentos no TRE, dos advogados denunciando que, após as eleições, o vereador Pietro foi eleito, aí chegou uma candidata dizendo, olha, se não me der X, eu vou denunciar que eu fui laranja. E já faz logo uma declaração, reconhece cartório, dizendo, eu não fui candidata. Já teve, acho que, uns 3 processos nesse sentido. É uma questão que está surgindo bastante, e os vereadores têm que ter esse cuidado. A outra situação também é que, às vezes, tem mulher que desiste no meio da campanha
e o partido não faz substituição, deixa para fazer essa desistência próxima. E já teve questão esse ano que cassou um mandato de um vereador em Barreiros por causa disso também. Então, é muito importante que o vereador, após eleito, também tenha esse cuidado. Tanto para não virar chantagem de pessoas de má fé, como também não possa ter a sua candidatura impugnada por isso. E como o Ricardinho falou, se tem em Brasília já discussão nesse sentido, temos como falar aqui o Código Eleitoral, o novo Código, já está no Senado, já foi aprovado pela Câmara, tem mais de 900 artigos e pouca participação dos municípios, tanto de prefeitos como de vereadores. Então, ele vai alterar muita coisa, vai mudar demais na regra das eleições, mas ainda no Senado não é consenso. Então, já teve senador que defendeu, por exemplo, que essa cota de gênero seria uma reserva e não uma obrigação. Vai ter lá 30%, quem quiser entrar nessa cota seria. Mas essa tese não foi majoritária. Não sei como vai ser as mudanças. O relator é o senador Marcelo de Castro, do Piauí, e ainda não conseguiu encontrar um consenso sobre as emendas que estão no Senado. Mas é importante que os vereadores e os prefeitos também assumam já a sua posição de protagonista, procurem seus deputados, para que não haja na frente, lá nas eleições de 2028, mudanças que vão mudar totalmente a vida da gente. Ok, doutor. O doutor Geraldo vai ter outra pergunta aqui da nossa querida vereadora Ninha, professora lá da cidade de Gravatá, minha querida vereadora, juntamente com a vereadora Silmara, enfermeira, que aí está, as duas mulheres hoje, representando as mulheres aqui e representando a nossa querida Câmara de Gravatá. Mas eu queria mandar um abraço ao nosso querido presidente lá da cidade de São Bento do Una, nosso querido Léo da Saúde, que aqui está. Muito obrigado, Léo, você aqui fazendo presença e representando bem os seus vereadores lá de São Bento, que também estão aqui, acho que estão vindo ainda na estrada, e estão as nossas queridas mulheres lá de São Bento. São mulheres guerreiras e trabalhadoras. Queria também mandar um abraço ao nosso querido presidente da Câmara de Machados, o nosso querido João, que está ali caladinho, rapaz, com cabelozinho branquinho. Você é o homem da lancha, né? E o meu querido amigo do peito de sempre, meu ex-presidente, que contribuiu muito pela Casa Legislativa, muitos anos de lutas e vindas, reorganizou a casa, o meu querido Lula, Luiz Heleno, que ali está todo magrinho, bonitinho, jovem, né, Jeane? Estudante de Direito, vai ser o doutor nosso. Vamos lá, Ninha, pergunta boa aí, chegando o vereador aqui, Gil Dantas, lá na cidade de Gravatá, com a sua querida esposa, aniversariando hoje, né, sua querida esposa, parabéns, Márcia, aniversário, pessoal, dela aí, ó. Parabéns, valeu, Márcia. Não deixou o esposo vir só não, viu? Eu vou também. Vamos lá, Ninha. Pergunta, Ninha. Pode ficar em pé, se identifique-se e vamos lá. Microfone de novo, bichado. Ok, pegou. Pega outro aí. Pega outro. Deixa esse rosa tá... Guarda ele na caixa das almas, isso aí. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Ninha professora, vereadora lá de Gravatá. Quero cumprimentar, né, todas as autoridades aqui presentes em nome do presidente Léo Duarte. Parabenizar aí os palestrantes. E dizer, eu acho que não é nenhuma pergunta, presidente, é mais dizer o seguinte, que eu acho que esse chamamento, eu parabenizo o senhor, doutor Pietro, pelas suas palavras, né, quando fala que vivemos numa sociedade machista, realmente vivemos, né, e às vezes fomos criados e crescemos machistas também, nós mulheres. Mas aí eu acho que esse chamamento ele não deveria ser 1 mês, ou 2 ou 3 meses antes da eleição. Se a gente fizesse um trabalho na Câmara de Vereadores, chamando as mulheres, incentivando, mostrando o compromisso de estar na bancada, de fazer parte do Legislativo, eu acho que facilitaria muito, né, o trabalho tanto dos presidentes, né, dos presidentes de partido, quanto das mulheres dentro da política. Se a mulher participa mais, se a mulher ouve mais, né, o que as vereadoras muitas vezes têm a falar, o que os vereadores, e se ela participa desse movimento político, é muito mais difícil ela desistir ali nas vésperas da eleição, desistir daquele objetivo que a gente se prepara durante muito tempo para chegar. Então, dizendo a todos os presidentes de partido, a todos os vereadores e vereadoras que incentivem as mulheres da sociedade, da cidade de vocês a participarem desses movimentos, porque incentivando essa participação, eu acho que
facilita o processo, né, partidário e político também da cidade. Então, era só isso. É questão de incentivo. Vou cobrar do meu presidente também, lá na Câmara. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Parabéns, vereadora Aninha. Aninha é professora do partido PSB, que contribui muito para os gravataenses. Alguma pergunta ao nosso querido vereador lá da cidade de Machados? Fique em pé, por favor, para o nosso colaborador chegar até você. Vereador bonitão aí de blazing, jovem. Quero parabenizar Léo e os palestrantes pelo brilhante tema e queria fazer uma pergunta a respeito do tema envolvido, a respeito do prazo. Se ainda é possível fazer denúncia nesse sentido ou se é só durante a eleição, no caso, só através de uma AIGE, né? Ação de investigação contra crimes eleitorais. Como é seu nome, vereador? Amaí. Amaí. Todos os prazos relativos à eleição de 2024 já precluíram, já acabaram, não pode mais entrar. É importante vocês lembrarem desses dois prazos, tá? O prazo para a AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ela é do período eleitoral até a data da diplomação. Eu acho que a maioria de vocês foi diplomado dia 20, 21 de dezembro, né? Mais ou menos isso, um pouquinho antes do Natal. Então, até a data da diplomação, eu posso entrar com AIGE, tá? Passando a data da diplomação, começa a correr um novo prazo, que é o da AIME, que é a Ação de Impugnação do Mandato Eletivo. Aí são 15 dias da data da diplomação, que acabou mais ou menos dia 5, dia 6 de janeiro de 2025. Então, assim, tudo relativo à questão de fraude à cota de gênero, nós não temos mais como ingressar, porque a ação vai ser considerada fora do prazo, né, e não será aceita. Por mais que tenha prova, que tenha tudo, tá? O último prazo possível foi 5 de janeiro de 2024. Nada impede, por exemplo, o Ministério Público, né, você fazer uma denúncia e ele fez a questão criminal, né? O crime por si só, algum crime eleitoral, né, por exemplo, que tenha ocorrido, ele pode até ser punido. Agora, em relação à fraude à cota de gênero, que é um ilícito eleitoral, infelizmente não, viu? Então, para todos aí que tiverem com essa dúvida, infelizmente não tem mais prazo. Parabéns, doutor. Tem alguma... Pode ser até uma consequência de uma ação criminal, tá? Porque a fraude pode ser provocada não só pela simples fato de ser colocado à disposição sem querer ser candidato, que está lá estabelecido em lei específica, mas podem ter tido atos que sejam como falsidade ideológica, como falsificação de documento particular, entre outros, que podem ser imputados pelo Código Penal e serem investigados, e a consequência desse crime não ser só detenção, punição, enfim, eu não sou penalista, se alguém puder me ajudar aí, mas também pode ser a cassação do mandato, porque isso também, né, no direito penal, para os agentes públicos e demais, podem causar inegibilidade para aquela pessoa, porque cometeu um crime relacionado, e se for mandatário, pode sim ter a perda do mandato, mas não tem os mesmos efeitos, que essa ação, na verdade, ela tem um efeito diferente no mundo jurídico, que, inclusive, a gente nos outros ramos de direito vê pouco, que é a incidência de prejuízo a terceiro que sequer faz parte do processo. Nesse caso específico, essa ação é contra a pessoa que fez a fraude e eventuais impactados diretamente, ou seja, os mandatários. Sequer hoje em dia é obrigatório ter o partido político, mas a gente sabe que é a vaga do partido, e quem perde a vaga, né? O partido não precisa nem estar no polo passivo, ou seja, não precisa nem estar na ação e vai ter prejuízo. Isso, para o direito geral, é incomum, é atípico, mas é efetivo no direito eleitoral. E já numa ação criminal, não, é uma questão pessoal, só quem vai ser penalizado é aquela pessoa, de fato, que eventualmente cometeu o crime, tá? Que pode vir a ser a perda de um mandato ou a inegibilidade, pode ser. Ok, doutor, parabéns a vocês aí. Vamos começar com outro palestrante, nosso querido
doutor Luiz Maranhão, que ele vem com um tema muito importante, imunidade parlamentar, garantias e limites do vereador, com o nosso doutor querido Luiz Maranhão. Mas antes de chamar doutor Luiz Maranhão, deixa eu pegar. Eu queria convidar a nossa querida Adriana Lima, a coordenadora da UVP Mulher, que chegou agora, também com roupa jovem, que é o momento da UVP Jovem. Venha para cá, Adriana, se aproxime, fique perto de Lívia ali, que eu chego já. Doutor Luiz Maranhão, é com o senhor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Senhores vereadores, vereadoras. Eu não ouvi, não. Vocês estão prestando atenção, então. Agora. Foi só para chamar a atenção de vocês. Bom, meu nome é Luiz Maranhão, sou natural aqui de Recife, radicado em Gravatá há alguns anos. Obrigado. Radicado em Gravatá há alguns anos. E eu trago para vocês um tema que é muito cotidiano, que talvez mais cotidiano até, e sem nivelar em grau de importância, mas muito mais cotidiano do que a questão de fraude de gênero, que a gente verifica a questão de fraude de gênero em época eleitoral e época pós-eleitoral. O tema que eu trago para vocês é a imunidade parlamentar, os limites e garantias do mandato de vocês. Opa, aqui do lado é melhor. Pois bem, a Constituição Federal traz a vocês, vereadores e vereadoras, garantias, imunidades que garantem o exercício livre e pleno do mandato de vocês. Todo mundo aqui, acredito eu, que quando criança tomou vacina. Quem é da área de saúde, como Silmar, enfermeira, pode me confirmar que a vacina serve para trazer imunidade ao corpo da gente. A vacina garante que a gente não vá adoecer? Não. Mas a vacina garante que, caso a gente venha a ter contato com aquele vírus, a gente tenha uma resistência maior àquele patógeno. A imunidade constitucional conferida ao vereador e à vereadora é semelhante. Só que, ao invés de ser no corpo físico, ela defende a democracia. A democracia, sim. Quantos dos vereadores e vereadoras que estão me ouvindo aqui hoje foram ou são de oposição? Pode levantar a mão, por favor. Foram no passado ou são atualmente de oposição? Pois bem, imaginem vocês que levantaram a mão serem perseguidos arduamente pela máquina pública da prefeitura. Você, vereador, vereadora, que vai no púlpito fazer um requerimento, uma solicitação, vetar um projeto de lei, se você, de repente, fosse processado por dar sua opinião, não faria sentido algum. A nossa Constituição Cidadã, que foi feita após um período de exceção que a gente viveu no nosso país, buscou justamente garantir a vocês que, por seus votos, palavras e opiniões, vocês não fossem processados. Vocês não fossem perseguidos pela mão forte do Estado eu digo da prefeitura, contra vocês. Imagine, vereador Gil Dantas, que o senhor fosse fazer uma crítica ao prefeito, à prefeita, a depender do município, e ser processado por calúnia, por injúria, por difamação. Então, a Constituição Federal traz a garantia aos senhores e às senhoras de não sofrer repercussões, represálias jurídicas decorrentes dos seus atos, votos e opiniões. Isso tem exceção? Tem. Tem que ser referentes ao mandato de parlamentar. Eu não posso, enquanto vereador, chegar no púlpito e falar que o prefeito é cabra safado, por mais que eu ache que ele seja, se não tiver relacionado ao mandato, ao exercício da sua vereança. Isso daí configura um extrapolamento do direito constitucional, da imunidade constitucional. Pois bem, nos deparamos, de um tempo para cá, com o advento assim, das redes sociais, as redes sociais avançando, os vereadores, as vereadoras, cada vez mais utilizando redes sociais como Instagram, como Facebook, LinkedIn, Twitter, como uma ferramenta de mandato e de aproximação também com o eleitorado. A gente observa o início
de um novo jeito de fazer política que começou com Gabriel Monteiro, lá no Rio de Janeiro, vereador também, igual aos colegas e às colegas que estão aqui. Gabriel Monteiro inovou, trazendo um jeito mais incisivo de fazer política, trazendo o eleitor para próximo dele, mostrando as fiscalizações que ele fazia, que antes os vereadores fiscalizavam, às vezes até não tinham o meio necessário para divulgar esse tipo de fiscalização. E as redes sociais vieram a facilitar. O vereador Bel, por exemplo, quando vai fazer uma solicitação na secretaria, em uma determinada secretaria da Prefeitura de Gravatá, ele pode divulgar, fazer o vídeo, estou solicitando aqui a passarem a máquina na zona rural. O vereador Aldo, quando vai na UPA, solicitar a relação de medicamentos faltantes para poder cobrar da gestão executiva municipal. Isso é transmitido nas redes sociais. Qual é o contexto disso? O que é que isso tem a ver com imunidade e garantia desse direito por parte de vocês? A gente tem visto cada vez mais prefeituras, não é o prefeito nem a prefeita, é o CNPJ, é a prefeitura processando judicialmente parlamentares por tão somente exercitarem o direito deles, o direito de vocês, de parlamentares. Quem aqui levantou a mão como oposição, imagine você por ir numa escola, saber o que aquela escola está faltando, ou divulgar até para o seu eleitorado que o ar-condicionado não pega, que o ar-condicionado não funciona, que a merenda, embora tenha sido milionária a contratação, não está chegando na boca dos alunos. E você, por isso, ser processado pela prefeitura da sua cidade. Soa absurdo, não soa? Pois isso tem acontecido com uma certa frequência. Na cidade de Gravatá, que é onde eu resido atualmente, acontece isso. 11, são 11, né? 11 vereadores dos 17 existentes estão atualmente sendo processados pela Prefeitura da cidade de Gravatá por tão somente exercerem a fiscalização em secretarias, em postos de saúde, em escolas. É um absurdo que não tem precedentes. Mas Gravatá não é a única. Existem vários outros municípios que têm tomado essa moda, adotado essa moda. O Ministério Público, por sua vez, tem adotado um entendimento que os vereadores, individualmente, eles têm os mesmos direitos que um cidadão comum, com base na Lei de Acesso à Informação, solicitar dos órgãos públicos a informação necessária. Solicitar, por exemplo, de acordo com o exemplo que eu citei do vereador Aldo, que solicitou na UPA a relação dos medicamentos faltantes, qualquer vereador, qualquer vereadora, como qualquer cidadão, com base na Lei de Acesso à Informação, pode solicitar essas informações, desde que de acordo com os ditames daquela lei. Uma solicitação formal, ao prazo da resposta de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. Mas, no meu entender, o vereador, ele representa o povo. A vereadora representa aquela quantidade de votos que eles receberam. Então, ele não representa só uma pessoa. Ele não tem uma unicidade. Quando um vereador, uma vereadora vai numa escola para questionar, ele não vai como uma pessoa. Ele vai como 500 pessoas que votaram nele. Ele vai como 800 pessoas que votaram nele. Então, há de ser só pesado, há de ser diferenciado que um vereador, embora seja uma pessoa física só um CPF ali, ele traz nas costas dele uma bagagem de votos de munícipes que depositaram nele a confiança e que estão sendo representados por ele ao solicitar aquela informação do Poder Executivo Municipal. Veja, a gente não está aqui estimulando vocês a partirem para a briga com o Executivo. A gente não está aqui estimulando vocês a saírem da situação e ir para a oposição, para quem está atualmente na situação. O que a gente está trazendo para vocês é que vocês têm direitos decorrentes da Constituição, esculpidos na Constituição, e que esses direitos, embora não sendo absolutos, esses direitos garantem que vocês têm imunidade material, não formal. O que é imunidade formal? É uma imunidade conferida a deputados e senadores, e deputados estaduais, federais e senadores. Para vereadores só existe uma imunidade material, que é
por palavras, votos e opiniões na circunscrição do município, tem esse detalhe, dentro do município. Ah, doutor, mas eu sou de São Bento do Una, aí eu estava na cidade do lado, aí eu fui para o programa de rádio na cidade do lado e disse que o prefeito estava roubando. Pode ser processado. A imunidade do vereador se restringe à circunscrição do município. Vereadora Ninha, que é de Gravatá, ah, doutor, mas eu fui para Sairé, do lado, estava lá na Norte Bolos, todo mundo conhece a Norte Bolos, não conhece? É ali na BR-232, muito bom. Gordinho, né? Gordinho indica logo a comida, né? O lugar de comer. Estava lá na Norte Bolos, que é Bezerros, depois de Sairé, e estava conversando lá e tive uma discussão e chamei o secretário de ladrão, que ele estava desviando a merenda das escolas. Você não está alcançada pela imunidade contida na Constituição. O Ministério Público tem construído o entendimento, principalmente o de Pernambuco, de que o vereador, lembra que eu disse que o MP entende que o vereador é um só? Eu entendo diferente, que o vereador representa aquela quantidade de votos que ele recebeu. Tá? O vereador Bel teve quantos votos? 1.076. Pronto, aí o vereador Bel entra com 1.076 votos, votos de confiança que foram dados a ele, numa secretaria para solicitar uma determinada coisa, e chego eu, sozinho, como cidadão, e solicito, e a solicitação do vereador Bel, que teve 1.076 votos, e a minha, ter o mesmo valor, eu discordo. Eu discordo. O parlamentar, ele representa uma multiplicidade de CPFs. Ele representa uma coletividade de pessoas que estão ali sendo representadas por ele. Porém, o Ministério Público, como eu ia dizendo, tem um entendimento diverso, dizendo que o vereador, por si só, ele representa uma pessoa só e ele só pode solicitar, na unicidade dele, com base na lei de acesso à informação, uma informação que é acessível por qualquer um. Porém, as câmaras municipais, através de suas comissões especiais, sim, têm legitimidade e poder de polícia para ingressar em qualquer prédio público, para solicitar informações e até para dar voz de prisão. Voz de prisão, todo mundo sabe que qualquer pessoa do povo, já é previsto no Código de Processo Penal, que qualquer do povo pode dar voz de prisão em caso de flagrante delito. Mas as comissões temáticas, as comissões especiais, a Comissão de Saúde da Câmara, tem alguém de São Bento do Una aqui, não tem? Pode levantar a mão, por favor. São Bento do Una. O senhor é da Saúde, né? Léo da Saúde? Pois não. Léo da Saúde. O senhor, parlamentar, vai, através da Comissão de Saúde de São Bento do Una, e o senhor tem todo o poder de polícia para chegar na UPA, no hospital, no posto de saúde, no postinho, no PSF, e entrar, independente de autorização, entrar, ter acesso à ficha dos médicos, ao horário que o médico bateu ponto, e tudo isso. Esse tem sido o entendimento do Ministério Público, que a Câmara, o vereador, cuja coletividade forma a Câmara de Vereadores, tem o dever, não só o poder, ele não só pode, como ele deve fiscalizar as contas do Executivo, os atos do Executivo, mas que esse exercício de fiscalização tem que se dar por uma comissão da Câmara daquele município. Então, essa é a recomendação que a gente tem trazido, é que os municípios, através das câmaras, através dos presidentes, criem comissões temáticas, comissão da segurança, comissão da saúde, comissão de orçamento, comissão de infraestrutura, do que for, para poder exercer livremente esse exercício, esse direito e essa prerrogativa. Pode colocar a foto, por favor? Aqui eu trago para vocês, é aquela mesmo. Eu trago para vocês, isso é uma jurisprudência, tá? Isso é com relação à imunidade parlamentar de um vereador que estava no púlpito, que estava na tribuna e decidiu realizar uma crítica contra o gestor, e o gestor, obviamente, não gostou, né? O gestor geralmente é eleito e acha que os vereadores são cabritinhos que vão só balançar a cabeça, feito lagartixa. E a sentença, o acórdão, na verdade, dos desembargadores,
traz a seguinte explicação. A Constituição Federal estabelece como prerrogativa dos vereadores municipais a inviolabilidade de palavras, votos e opiniões nos limites previstos no artigo 29, inciso 8º. Esses limites é aquela questão territorial, que tem que ser no mesmo município, e também que tem que ser relacionado ao exercício do mandato. Continuando. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, a interpretação da locução no exercício do mandato deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros poderes e o debate político. No caso, o discurso no vídeo da sessão ordinária da Câmara Municipal traduz nítido desdobramento da atividade parlamentar. Bem, ainda que não seja diretamente relacionado à atividade parlamentar, tem que ser relacionado ainda que indiretamente. Ah, mas ele disse que eu sou ladrão, que eu roubei no mandato passado. No mandato passado ele não era vereador, mas agora ele é. Ele é vereador, ela é vereadora e pode falar. E tem essa imunidade. Eu tenho o prazer de, nessa ação movida, o prazer e o dever, né? É um peso de responsabilidade muito grande nessa ação movida pelo município de Gravatá contra os 9 vereadores, de representar os 9. Pode passar a próxima foto, por favor? De representar os 9, os quais eu gostaria de saudar, que estão aqui presentes, e queria pedir uma salva de palmas pela coragem e bravura para eles, que é o vereador Robson, o vereador Aldo Lamassa, o vereador Gil Dantas, o vereador, também presidente, Léo Duar, e a vereadora Silmara Enfermeira, e Ninha, que também não está na foto aí, vereadora Ninha. Sintam-se saudados e abraçados, e parabéns pela coragem de vocês. Sinto-me honrado e lisonjeado pela confiança que vocês depositaram em nós, para a gente, no nosso escritório, para a gente poder dirimir essa questão. Essa questão está sendo discutida na segunda instância. Houve uma liminar por parte da Câmara Regional de Caruaru, em que, em outras palavras, proibiu os vereadores de realizar atos de fiscalização sem avisar antes. Todo mundo que entrou aqui viu 3 policiais ali, não viu? Armados? Pois bem, imagine, aquilo ali é o braço forte, armado do Estado. Aqueles caras são os caras que combatem a criminalidade, diretamente. Imagine se eles forem para uma boca de fumo. Eu vou falar assim, morei muitos anos aqui, doutor Pietro, aqui em Paulista, em Pau Amarelo, ali perto da Igreja do Ó. Quem é daqui vai saber. Imagine que o cara vai nos 3 postes. 3 postes é uma comunidade ali perto do Mangue. Fazer uma operação, a polícia. Aí ela tem que avisar antes. Não, peraí. Ei, a gente vai, viu? A gente está indo aí. Aí vocês escondem a droga, joga fora as armas, tira os traficantes daí tudinho, que a gente vai. Semana que vem. É mais ou menos isso que diz a decisão interlocutória que tramita na Câmara Regional de Caruaru. Ela exige um prévio agendamento dos vereadores para fiscalizar secretarias e órgãos públicos. É um absurdo que a gente não vai permitir que aconteça. Isso não pode virar precedente. Nós temos aqui vários municípios muito bem representados pelos seus representantes legais, que são os senhores, que são as senhoras, que vieram de longe para cá, e vocês não podem permitir que isso vire precedente. Vocês que são de oposição, ou até você fala, doutor, veja, isso para mim pouco importa. O prefeito, a prefeita, é meu faixa, é meu brother. A gente come um bodezinho todo final de semana. Mas o prefeito e a prefeita pode mudar, porque o mandato são 4 anos. E o próximo que vir, o colega ou a colega, pode ser oposição, pode não gostar, pode não concordar com a forma dele governar. E a partir daí, você, vereador ou vereadora, que hoje talvez não ligue, porque você está na situação, você pode estar na oposição amanhã. E você continuar vereador. Porque, lembrem, prefeito é um mandato mais um mandato. Vereador não tem limite, não. Tem vereador aí com 4 mandatos? Com 5? Com 5 mandatos. Então, no mínimo, aí há 20 anos o senhor é vereador, não é isso? É mais de 5, não? 5. Então, há 20 anos o senhor é vereador. Quantos prefeitos o senhor já viu passar? Prefeitos bons, prefeitos ruins. Então, observe bem, é um direito que hoje a gente não pode fechar os olhos, porque o amanhã pode ser muito desfavorável para você, parlamentar. E eu quero que vocês tenham a ciência e a certeza que existe o direito para ser questionado e que esse direito constitucional de vocês, dessa imunidade, está aí para ser exercido. Vocês não podem deixar
deixar que o Estado, a máquina pública, a longa manos do Estado, oprima você, parlamentar. Tente lhe calar, tente lhe perseguir. Nós sabemos que política, sobretudo em interior, que é de onde eu venho, às vezes tem gosto de pólvora, às vezes tem gosto de sangue, às vezes é quente. Tem município que a política é quente. Mas isso não pode ter o condão de calar os senhores e as senhoras. E queria, para finalizar aqui, deixar... Pode passar para outro, amigo, por favor? Deixar à disposição... Está meio agora. Deixar à disposição meu escritório, minha estrutura, para os senhores, para as senhoras, que porventura se sentirem perseguidos, se sentirem coagidos. Eu gostaria muito de ter o perfil de Dr. Neemias, que é um perfil mais de conhecimento técnico, mais um cara calmo, né, Dr. Neemias? Uma pessoa que procura resolver tudo na calma. Eu visto a camisa dos meus clientes, eu sou brigão, eu vou para cima, é o meu estilo, e eu agradeço muito a confiança daqueles clientes que se sentem representados por mim, que nos contratam. Gostaria de deixar o nosso escritório, a nossa estrutura à disposição dos senhores e das senhoras e deixar uma mensagem final. A vacina que a gente toma quando é criança serve para imunizar a gente por um determinado tempo. A imunidade constitucional trazida para vocês e para as senhoras e os senhores, ela produz efeitos ao longo de todo o tempo do mandato de vocês. Ela pode não produzir efeitos para a vida toda, mas até o momento que os senhores e as senhoras forem vereadores, essa imunidade vai surtir efeito, desde que os senhores invoquem os seus direitos. Não baixem a cabeça, não deixem ser oprimidos pela gestão que vocês estão representando. Não é um CPF, vocês estão representando uma multiplicidade de pessoas. Vocês vieram para cá hoje, mas tem mais de 500 pessoas, mais de 1.000 pessoas, como é o caso de vereadores aqui, que estão lá na cidade de vocês falando, meu vereador está lá para aprender, para trazer o melhor aqui para a minha cidade. E dentre esses aprendizados, eu espero profundamente que os senhores levem essa certeza de não se deixar oprimir por gestão alguma, seja de situação, seja de oposição. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Luiz Maranhão, pela excelente explanação. Nós pedimos também a colaboração de vocês para seguirem os perfis dos nossos palestrantes, lembrando que o perfil do professor Neemias é Neemias 2Es, viu? Professor Neemias, está aí também o @ Dr. Luiz Maranhão. Quem quiser, escaneia aí o QR Code ou vai lá em @Dr. Luiz Maranhão. Nesse momento, eu passo a palavra para a vice-presidente da UVP e a presidente da UVP Jovem, Lívia de Zé de Benga, para fazer a sua fala de encerramento. Boa tarde mais uma vez, pessoal. Ainda em tempo, eu cumprimento e destaco a presença do nosso presidente de Itacaimbó, Eduardo França, que marca presença aqui no nosso congresso, um dos mais jovens do nosso estado. E agradeço a presença de vocês e estão de parabéns por buscarem conhecimento para aplicar em seus municípios. Muito obrigada. Pessoal, só uma informação a todos vocês. Amanhã, como todo mundo sabe, é a abertura oficial do Congresso Estadual. Como eu falei no começo, todos os eventos nossos não é só entrega de material. Primeiro dia tem entrega de material, o quantitativo de gente superou hoje e tem 2 palestras ao nível. Amanhã, eu queria combinar só amanhã, com todos os vereadores aqui só está 30%, 40% só, quando todos os vereadores chegarem, para a gente começar amanhã, pontualmente, às 9 horas da manhã, vai estar vários prefeitos aqui, a abertura, enfim. E eu combinar com todos para se a gente ver se nós fazemos de 9 até às 13h30 ou às 13 horas. Pegar direto para não ter esse intervalo do almoço, a gente usa ele para depois a gente liberar todo mundo para conhecer alguns pontos da respectiva cidade. É por isso que eu preciso todo mundo aqui amanhã, pontualmente, porque tem um que chega de 10, 10h30, aí atrapalha.
Se todo mundo colaborar, a gente começa pontualmente às 9 horas. Irei ligar hoje à noite para os palestrantes que iria se apresentar amanhã à tarde e convocá-los e informá-los que a palestra dele foi antecipada para a parte da manhã. São 5 palestrantes amanhã, 5, pessoal. É muita coisa, mas se a gente começar no horário combinado, a gente termina, faz um momento só, né? Não é isso, João? E se todos amanhã, como plenária é soberana, a gente vai colocar isso em votação amanhã, viu? Se todo mundo aceitar, aí a gente faz isso aí, João, e faz o quê? Quando sair às 13 horas, todo mundo está liberado para o almoço e para onde quiser ir. Combinado, pessoal? Tá certo? Oi? Isso. Outra coisa, pessoal, tudo que foi se falado hoje, daqui a 30 minutos, está hospedado no YouTube da União dos Vereadores do Estado de Pernambuco. Tudo que se passou aqui hoje vai estar hospedado lá, que tudo está gravado ao vivo. Ok, pessoal? Alguma pergunta para os palestrantes aqui, o último? Alguma pergunta? Não? Junta aqui todo mundo em pé para a gente fazer uma foto, vocês aí mesmo, com os palestrantes, ok? E para todo mundo está liberado. Primeira, vamos lá. Oi. Agora, o microfone está melhor. Aqui, vamos para cá. Todo mundo aí atrás, todo mundo.